Olá, pessoal. Módulo 5, Guerra Fria, a ordem bipolar, tá? Então, esse período da história, que é o módulo 5 estuda, estende-se de 46 até 1991. 46, quando foi, então, difundido o termo cortina de ferro, até 91, com o fim da União Soviética. Então, esse período é conhecido como o período da bipolarização ou da Guerra Fria, que é o nosso tema. Bora lá? Então, o marco desse período foi a Conferência de Potsdam, logo após a rendição da Alemanha em 45. Uma das principais decisões em Potsdam foi a divisão da Alemanha em 4 setores de ocupação entre os aliados. Você vai dizer, mas são 3 aliados? Não, são 4 aliados, né? É que a França não participou desse evento, haja vista que um bom pedaço do seu território havia sido ocupado na Segunda Grande Guerra. Então, o 4º aliado, a França. Esse aqui que você está vendo aqui na foto, Churchill, tá? Winston Churchill, primeiro-ministro britânico. O do meio, presidente Franklin Delano Roosevelt, americano, e o líder soviético, né, Joseph Stalin. Os 3 se reuniram em Potsdam e uma das decisões tomadas em Potsdam foi a divisão da Alemanha em 4 setores de ocupação e também da sua capital em 4 setores de ocupação, tá? Muito bem, mas o marco da Guerra Fria veio em 46, quando o ex-primeiro-ministro, primeiro-ministro, né? O ex-primeiro-ministro Winston Churchill já não era mais, né, primeiro-ministro britânico. Ele foi convidado para dar uma palestra em Fulton, nos Estados Unidos, e lá ele usou pela primeira vez o termo cortina de ferro para designar uma divisão política da Europa, né? Uma divisão que separava a Europa socialista do leste da Europa capitalista do oeste. Esse discurso foi feito para uma plateia de professores, intelectuais, estudantes, né? E o mundo se assombrou quando percebeu que havia já um mal-estar, né, entre os países capitalistas e os países socialistas. Esse mal-estar, então, se materializa pelo discurso, ou no discurso do Churchill, né, que acabou criando a cortina de ferro, o termo cortina de ferro, que é essa fronteira, né, ideológica, essa fronteira econômica, essa fronteira política, né, entre a parte capitalista e a parte socialista do continente europeu. Beleza? Muito bem. Sensível ao discurso do Churchill, o presidente americano Harry Truman vai ao Congresso no ano seguinte, em 47, do seu país, e pede ajuda. Essa ajuda veio na forma de money, tá? Então o discurso dele ficou conhecido como Doutrina Truman, e a resultante desse discurso foi o Plano Marshall. O Congresso então libera uma fortuna para os Estados Unidos reconstruírem a Europa. Note aqui na lista que existe um país socialista. A Iugoslávia não era alinhada à União Soviética e, portanto, foi o único país socialista que acabou sendo contemplado pelo Plano Marshall. A reação do Stalin foi violenta, né? O Stalin bloqueou a parte socialista da Alemanha e bloqueou os acessos terrestres a Berlim, tá? Repare, note, observe no mapa que Berlim fica encravada, né? Ou ficava encravada, né, no setor soviético da Alemanha. Beleza? Então a Alemanha controlava esse setor. A parte cinza da Alemanha era a parte controlada pelos franceses, pelos britânicos e pelos americanos. Esses caras, né, os franceses, os britânicos e os americanos, estipularam uma ponte aérea para abastecer o setor capitalista de Berlim, razão pela qual o bloqueio fracassou. O bloqueio fracassou, mas trouxe muita tensão. Trouxe muita tensão. Após o bloqueio, por exemplo, foi criado a OTAN, que passou a reunir esses países azuis do mapa europeu, estendendo-se também para Estados Unidos e Canadá. Hoje a OTAN tem mais membros, né? Mas naquela época era essencialmente composto pelos países azuis. Uma curiosidade, a Grécia e a Turquia também membros da OTAN, né? E a parte vermelha eram os países socialistas da época. Beleza? Então repare que realmente começa a ficar muito clara essa divisão, né, no âmbito da Europa. Uma reação stalinista naquele momento, né, de muita tensão, foi a explosão da sua primeira bomba atômica, ainda em 49, então, né, a União Soviética testa a sua bomba, e isso efetivamente significa o quê? Uma marca da corrida armamentista. Então a bomba atômica soviética faz os soviéticos se equipararem militarmente aos americanos, que já detinham a bomba atômica e que provocaram a rendição da Alemanha, a rendição do Japão, né, na Segunda Guerra, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então, 4 anos depois de Hiroshima e Nagasaki,
os soviéticos se equiparavam em 49, né, aos americanos, também testando com êxito a sua bomba atômica. Então essa é uma charge interessante também, né? Aliás, os vestibulares, o próprio Enem, adoram charge, então fiquem atentos para isso. Então, olha lá, a geopolítica daquela época, né? Então, cada uma das duas superpotências, o urso, símbolo soviético, hoje da Rússia, e o tio Sam, né, símbolo dos Estados Unidos, com as suas pedrinhas aí, tentando fincar, né, a sua presença mundo afora, uma marca, né, daquele período. Beleza? Pois bem, o maior símbolo da Guerra Fria surgiu em 61, que foi o famoso Muro de Berlim. Tá? Por que ele foi construído, o Muro de Berlim? O Muro de Berlim foi construído por quê? Porque a galera que vivia na parte socialista de Berlim passou a fugir para a parte capitalista de Berlim. O presidente líder soviético, né, naquela época, o Khrushchev, resolveu então levantar um muro numa única madrugada, uma coisa realmente impressionante, e esse muro se tornaria o símbolo da Guerra Fria. Tá? Então, o marco da Guerra Fria, o chamado Muro de Berlim. Muito bem, aqui uma sinopse do que foi esse mundo bipolar, do que foi a chamada Guerra Fria. Repare aqui, vem comigo por favor, eu estou sendo um pouquinho, mas o importante é que você visualize esse lado aqui americano e depois a gente vai analisar o lado soviético, né? Olha lá, os Estados Unidos lançaram o Plano Marshall para trazer dinamismo, né, para a sua economia e para a economia capitalista no âmbito da Europa. A União Soviética reagiu com o Comecon. Olha lá, o Comecon passou a agregar os países da área de influência soviética. Beleza? Depois, os americanos criaram a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar que existe até hoje. Hoje, até maior do que aquela época. E a União Soviética rebateu com o Pacto de Varsóvia. Ela também criou uma aliança militar. O Pacto de Varsóvia agregando os países socialistas da época que estavam sob a área de influência dela, União Soviética. Os Estados Unidos praticaram golpes, invasões, guerras locais, corrupção, espionagem. A mesma coisa os soviéticos fizeram, né? Então, uma marca da Guerra Fria. O James Bond, apesar de inglês, né, ele nasce inspirado nessa lógica da espionagem da Guerra Fria. A ideologia americana, American Way of Life, né? A década de 50, os anos dourados, né? Então, aquela família tradicional americana, bem remunerada, com carro na garagem, viagem nas férias, tá? Enquanto que aqui no socialismo, né, na União Soviética, havia um partido único, um monopólio do Partido Comunista, né? E uma economia planificada, as indústrias, todas elas estatais, né? Então, uma economia muito engessada. Aí estão as marcas, né? Tanto americanas e capitalistas, de um lado, quanto soviéticas e socialistas do outro lado. Beleza? Muito bem. De vez em quando, as duas potências quase que foram ou chegaram às vias de fato. Por exemplo, entre 50 e 53, estourou a Guerra da Coreia. Beleza? Uma das decisões tomadas em Potsdam, que a gente viu no nosso primeiro slide, né, foi a divisão da Coreia também. Então, um pedaço da Coreia se tornou socialista, outro pedaço da Coreia se tornou capitalista. O norte e o sul, respectivamente. Depois você teve a guerra. O norte invadiu o sul, que reagiu e invadiu o norte, depois o norte invadiu novamente, até o cessar-fogo assinado em 53. Então essa foi uma das marcas da Guerra Fria, a Guerra da Coreia, que aliás recuperou o Japão, né? Porque quem abasteceu a Coreia do Sul foi os Estados Unidos pelo Japão. Então o Japão recebeu financiamento americano para fornecer suprimentos para os sul-coreanos. Por sua vez, os soviéticos e os chineses, né, apoiaram a Coreia do Norte. Portanto, uma guerra que acabou empatada. Aliás, os dois países, é bom que se diga, estão tecnicamente em guerra ainda. Tá? Um outro episódio marcante da Guerra Fria foi a Guerra do Vietnã, tá? Que se estendeu durante 20 anos. Com a saída dos franceses do Sul, né, os americanos passaram a ocupar o Sul, beleza? Então, o Sul acabou virando o Vietnã capitalista e o Norte um Vietnã socialista que já havia sido fundado pelo Ho Chi Minh, certo? Então, ao longo desses 20 anos, o que aconteceu? Aconteceu que os Vietcongs, né, infiltrando-se então na selva, conseguiram derrotar os americanos. Tá? Hoje é razoavelmente consensual, no mundo acadêmico, de que os Estados Unidos teriam perdido essa guerra. Tá? Tanto é que em 75 os americanos foram embora e aconteceu o quê?
a unificação aqui do Vietnã. Então o Vietnã acabou sendo unificado, tá? Mas aqui uma marca importante da chamada Guerra Fria. Outro episódio muito tenso da Guerra Fria foi a crise dos mísseis, né? Quando os americanos detectaram mísseis apontados, instalados em Cuba, apontados para Miami, para a Flórida, né? Então isso aqui gerou uma tensão muito grande também entre a União Soviética e os Estados Unidos. Em outubro de 62, como é que acabou esse conflito? Um conflito diplomático, não houve guerra, não houve guerra, né? Então os soviéticos retiraram os mísseis com a promessa de que os americanos jamais iriam invadir a ilha, tá? Bom, o que então havia na Guerra Fria? Um equilíbrio de terror. Dê uma olhada aqui, por favor, nesse gráfico. Olha lá. Quantas ogivas nucleares os americanos tinham, quantas ogivas nucleares os soviéticos e russos tinham, né? Então houve um ápice nos anos, na União Soviética principalmente, né? Nos anos 80, e depois o declínio até o fim do país, tá? Então repare que após o final da União Soviética, houve uma redução dos mísseis, inclusive, não é, nos Estados Unidos, tá? Mas os dois países ainda têm, não existe mais a União Soviética, mas tem a Rússia, né, que herda o arsenal atômico soviético, tá? Isso não significa dizer que tenha paz hoje, né, pessoal? Nós sabemos que o mundo anda bem complicado. De todo modo, não é? O declínio da União Soviética fez com que o muro caísse em 89. Por quê? Porque a economia soviética não conseguiu competir com a capitalista. Hoje a gente está vendo que a economia capitalista está em crise, mas naquela época, quem primeiro sentiu o golpe de uma crise foram os socialistas, sobretudo a União Soviética, né? Então ela não tinha mais como financiar, por exemplo, a sua área de influência. Então a fragilidade da economia soviética explica a queda do Muro de Berlim. Então o Muro de Berlim acaba sendo o símbolo, não é? O símbolo do colapso soviético, né? Que iria se concretizar em 1991. Então vem cá, olha lá, pessoal. Então em 91, então, foi precedido por qual episódio? 89. Então o que aconteceu em 89? A queda do muro. A queda do Muro de Berlim. Beleza? Quer mais uma importante referência? Tá lá, ó, em 90. O que aconteceu em 90? Em 90 houve a reunificação alemã, né? Então esses episódios precederam o fim da União Soviética e, efetivamente, foram os episódios derradeiros da chamada Guerra Fria. Galera, todas essas questões eu quero que vocês façam. As outras eu não faço questão. Essas eu faço questão. Vamos lá? Mãos à obra, então. Muito obrigado. Tchau.